Nesse vídeo, vamos tratar dos princípios da democracia. Então, primeiramente, o que vem a ser princípio? Princípios são regras geradas pela razão humana. Então, o raciocínio, a razão humana, acaba determinando o princípio, ou um princípio. Isso é muito importante, por quê? Porque a democracia por si só, ela já é bem conceituada. Agora a gente precisa ter alguns princípios, essas regras, para a gente detectar a presença da democracia, às vezes alterar, às vezes consolidar, às vezes manter a sua permanência, não é? Ou manter ela. Então, a razão humana, ela baixa essas regras e essas regras vão servir como vetores, norteadores. Então, ele vai orientar a presença da democracia. No Brasil, então, a gente sabe quando desvia da democracia, porque a gente estava seguindo uma linha de esquerda ditatorial, que inclusive dava esses sinais apoiando algumas ditaduras da América Latina, estabelecendo laços de amizade com países onde se tinha a ditadura. Então, a gente não poderia imaginar isso daí, tá? A esquerda fazendo essa puxada aí, essa tendência ditatorial e pervertendo toda a estrutura do Estado. Isso ficou bem caracterizada na esquerda que ocupava o poder no Brasil, com a destruição de vários vínculos aí sociais e familiares. Então, havia toda uma articulação e uma movimentação com relação a isso daí. Então, o vetor indicava que estava saindo do regime democrático. A função, então, aí é de continuidade, de estabilidade, fornecer as bases, permitir essa permanência. No Brasil, o Brasil se desvia com fragilidade da democracia. Isso acaba sendo um problema. A nossa democracia não se consolida por conta disso daí, desse fácil desvio. Então a gente precisa o quê? De uma estrutura política mais consolidada, a qual só poderá se dar com a alteração da Constituição. Então não adianta falar que a Constituição é linda, maravilhosa, porque ela tem diversas falhas nesse tocante aí, nesse assunto. E nós precisaremos aqui então de falar desses princípios. O primeiro princípio, princípio do povo como único elemento emanador do poder. Então, o único emanador do poder é o povo. Aí o que eu preciso? O acesso. O acesso ao poder, às eleições. O acesso é igual? Não, não é igual. Então já tem falhas aí. Deveria ter igualdade aí. A prestação de contas indica que há uma desigualdade aí dos partidos, certo? Desse povo aí, desse poder emanando do povo. Nem todo do povo pode se lançar candidato. E aí ocorre o quê? Que não é vontade do povo, então. E há um direcionamento dos candidatos pelo partido. Então, seria complicado ter alguns candidatos independentes. Mas o sistema poderia prever isso daí, porque ele precisa de ideologia. E da mesma forma que se prende ao partido para ter ideologia, o povo vota na pessoa, sem ideologia. E a pessoa que recebe o voto também não segue a ideologia. Isso acaba virando um complicador, na verdade. Então, esse princípio aí, ele de certa forma, ele não é atendido na integralidade pelo Brasil. A gente precisa de evolução. O princípio da liberdade. A gente precisa da manifestação livre dos eleitores e dos eleitos. Então, eles devem ter essa manifestação. No Brasil, há uma tendência em querer coibir os atos, certo? Então, até cartorário estabelece algumas regras. Ele não pode, eles querem diminuir a liberdade da pessoa, não é? Ou esses dias para trás aí, nós vimos que os fóruns aqui de São Paulo, eles estão com detectores de metais e seguranças na porta. Houve alguns atentados há algum tempo atrás contra uma juíza na sala de audiência, casos pontuais. E uma facção criminosa que atacou as delegacias, aí ficaram com medo dos fóruns e tem isso daí.
Só que é o seguinte, eles revistam o advogado, mas não revista o promotor e não revista o juiz, ou dependendo da autoridade que chegue ali. Então, há um direcionamento aí, não há igualdade aí nesse tratamento. Então, a liberdade aqui, ela fala em livre manifestação, sem restrição, certo? Tanto do eleito como do eleitor. E principalmente do eleitor. O eleitor não pode falar nada que todo mundo quer processar, principalmente o poder judiciário, quer processar o deputado, o senador, o vereador, o deputado federal, estadual, quer processar. Ele não está vendo que aquele é o eleitor dele que está falando. Então precisa de atender mais. E num princípio a gente vai voltar nesse assunto aqui. O outro princípio da igualdade de eleitores. Um eleitor corresponde a um voto. Não tem como mudar isso daí. Agora, como há abstenções, votos nulos, etc., essa balança começa a desequilibrar. Não há interesse em politizar o cidadão. E deveria existir esse interesse. Então não há esse interesse em politizar o cidadão. Daí o que acontece? Qual que é o prejuízo? Esse princípio fica prejudicado. Certo? Então, aqui muitos eleitores querem tijolos, querem cimento, querem algum benefício, algum cargo depois para poder votar na pessoa. Não é assim. O voto corresponde a um cidadão. Ele deveria escolher os melhores, que ele vai legislar, e isso alimenta um sistema de corrupção radicado no sistema político brasileiro. O outro princípio da prevalência da maioria. A opinião da maioria, a prevalência da maioria, é respeitada a opinião da maioria? É respeitada? Não. No Brasil é complicado. A gente vê que às vezes tem maioria, o próprio parlamento não dá exemplo disso daí. Então tem o respeito à minoria, mas deve prevalecer a maioria. Essa que é a ideia. Então, se foi eleito presidente, eu não votei nele, a maioria votou, ele é meu presidente. Certo? Então, tudo isso daí decorre desse princípio aqui, da democracia. Princípio da aprovação popular contínua. Princípio da aprovação popular contínua. Então, como que é isso? Consultas contínuas ao povo. Isso. Nós já falamos que não. O deputado, o senador fala, e eu conversando com os meus correligionários, com meus eleitores, com o cidadão. Mentira. Eu nunca vi nenhum senador conversando com ninguém. Eles não saem para a rua. Eles não têm essa convivência. A opinião é dele. Essa é uma falha. Ele deve debater, participar de reuniões com o povo. Isso precisa ser melhorado no Brasil. O deputado, o senador, aí toda a ideia é dele, de voto. Ele vota conforme a cabeça dele. E não é bem assim. Se ele foi eleito com a comunidade, por exemplo, religiosa, ele não poderia votar em favor do aborto. Então são temas que chamam mais atenção, aí ele se posiciona. Agora, algumas coisas que ele vota é que realmente são prejudiciais ao país, ao cidadão, e ele não está nem aí, não entende nada e fala ainda que consultou a base dele. Eu queria ver quem é essa base aí. Então precisaria de aumentar esse contato. Por isso que ele recebe passagem para voltar para sua terra e tal, e está fazendo esses contatos aí. Mas falta então, ele aproveita e age com arbitrariedade, tá? O representante, principalmente parlamentar aqui. Claro que do executivo também, o juiz também. O juiz, ele precisa dessa aprovação popular, embora não se considere dessa forma. Ele não considera isso daí, mas e nós já explicamos isso aí no outro vídeo. Princípio da consulta legislativa. A falha dos parlamentares. Que consulta que eles fazem? É a vontade popular nos projetos de lei que são aprovados? Claro que não. A maioria deles é a vontade deles mesmos. Então, esse princípio aqui acaba sendo uma especificidade aqui com relação aos parlamentares. Essa aprovação contínua, então, até da pessoa, se ele está agindo corretamente ou não, porque às vezes lançam que a pessoa votou ou não votou, e você fica com vergonha do seu candidato, além das faltas que ele tem lá, no plenário. Princípio da igualdade, então, a aprovação, nós temos aqui dos princípios, dos 6 princípios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dos 7 princípios, 4 não são cumpridos. 4.
Então a democracia fica prejudicada no Brasil. Para a gente partir para isso daqui, que não é cumprido também. Princípio da igualdade entre candidatos. Entre candidatos tem o critério da igualdade, mas nunca. Certo? O dinheiro que entra para o tempo de propaganda, tudo, isso não entra. E o número, né, de candidatos que nós temos aí. Então, na hora lá, há uma falha de dinheiro, de tempo e de atenção com cada candidato. E não há isso daí. Então, há uma falha desse princípio aqui. Não há um tratamento igualitário dos candidatos aos cargos. A liberdade dos órgãos, que é o último princípio. A liberdade de imprensa, a liberdade do MP, a independência do MP, os sindicatos, os empresários, quer dizer, então precisa de ter essas liberdades para ter democracia, que o trabalhador se manifeste, o empresário se manifeste, o órgão do Ministério Público se manifeste, os órgãos de comunicação. É claro que os órgãos de comunicação tomam uma proporção de poder no Brasil por conta de alguns programas que eles têm e acabam formando opinião, julgando, decidindo, condenando, absolvendo. E isso é complicado. Então, os ataques a determinado partido, a determinada pessoa, figura política, elas são mais intensas. E eles não convidam essas pessoas para fazer parte dos seus debates, de programas. Não há um convite, há um convite só da tendência deles. O Brasil é uma tendência, aí, por conta da comunicação, os meios de comunicação, de transformar a exceção em regra. Exceção é exceção. A gente precisa de respeitar as minorias. Respeitar é uma coisa, ter que amar é outra coisa. Posso não concordar, mas eu respeito. Certo? Isso é democracia. Certo? Então não precisa de amar. Então os apregoamentos teóricos, enfáticos nesses programas todos, eles são direcionados para a minoria. Transformar a minoria em regra não é o melhor para o Brasil. Isso não é bom. Né? Então, por esse vídeo era isso daí. Muito obrigado.